então para a nossa aula. Então, o que eu vou trazer para vocês aqui? Uma incrível massa de chocolate que serve para várias bases, fatias, bolos, rocamboles e entre outros doces como bolo no pote, tá? Pode fazer sobremesa com elas, usar de bases de qualquer outros tipos de torta gelada, infinitamente maravilhosa para você utilizar. Essa massa de bolo, eu posso dizer que fui eu que desenvolvi ela através de uma outra receita, para simplificar ela para mim poder fazer, tá? Receita original e a manteiga e tudo mais, eu acabei substituindo alguns ingredientes dela para se tornar mais prático e ágil para mim poder utilizar ela, possibilitando pegar essa receita como base para transformar em outras receitas, como uma massa branca com coco, uma massa com maracujá, uma massa com laranja, uma massa com nozes e assim vai. Ao decorrer das explicações, eu vou estar mostrando para vocês como você pegar uma massa de chocolate e transformar entre outros produtos, assim se tornando uma massa fantástica para você vir montar os seus produtos, ok? Essa massa também eu utilizo muito ela para fazer o famoso bolo de chocolate mais conhecido como bolo Nega Maluca. A concentração de ovos e óleo que vai nessa massa não tem a necessidade de você molhar para fazer uma Nega Maluca. Você simplesmente vai assar, cortar, rechear, decorar com granulado, cortar e servir para o seu cliente. Isso se chama um bolo para ficar fora da refrigeração. Aí não tem necessidade de umedecer a massa, de molhar ela para você ofertar para o seu cliente. Sendo que se você vir molhar, você vai ser obrigado a deixar esse bolo na refrigeração. Deixando ele na refrigeração, ele perde um pouco do aspecto do bolo seco, que é o bolo Nega Maluca. Então vai do seu critério. Se você preferir deixar ele na refrigeração, molhe. Se você deixar ele exposto em cima da sua vitrine para o seu cliente, não há necessidade, porque ele em si próprio acaba ficando muito macio e airado. Bora, sem mais delongas, vamos para os ingredientes e o que a gente vai utilizar para fazer esse cara aqui, ok? Vamos começar a receita utilizando 10 unidades de ovos, 340 gramas de açúcar refinado com 165 gramas de chocolate 50% de cacau, mais 365 gramas de farinha de trigo sem fermento, com mais 160 ml de água quente e 160 ml de óleo de soja e uma colher de fermento químico. Para este bolo, iremos usar uma forma retangular, como essa aqui, ok? Tamanho padrão que quase todo mundo tem em casa, beleza? Papel manteiga para nós forrarmos o fundo, uma batedeira, um fouet e o forno elétrico ou o forno a gás. Uma explicação que eu quero dar para vocês: nunca esqueçam de peneirar o chocolate e a farinha antes de adicionar, ok? Deixa eu pegar aqui um pouquinho de óleo de cozinha, que eu vou dar uma leve untada, beleza? Uma leve untada aqui na nossa forma, já deixando ela preparada para receber o nosso bolo daqui a pouquinho. O que eu quero que vocês prestem atenção nesses ingredientes que eu vou mostrando, o processo para vocês transformar ele em outra massa vai ser o mesmo, só alterações de produtos. Já vou explicar o que seria isso, tá bom? Vamos untar aqui e deixar ela
reservadinha para a gente depois acomodar o nosso bolo e levar ao forno. Antes de tudo, irei ligar o forno para ele pré-aquecer, ok? Já vou ligar aqui o meu forno para ele pré-aquecer a 180 graus. Enquanto a gente vai batendo, eu cronometrei ele ali para 5 minutos, ok? Aí ele vai desligar e já vai ficar pré-aquecido. Muito importante isso. No nosso bol da batedeira, vamos começar adicionando os 10 ovos, juntamente com o nosso açúcar refinado. Beleza? São os dois primeiros ingredientes. Vamos levar a nossa batedeira a bater até ele volumar e triplicar, às vezes chega a quadriplicar o volume, chegando até aqui em cima. Vai dar um pouquinho de barulho, eu vou deixar bater aqui aproximadamente uns 4 minutinhos na velocidade máxima da sua batedeira, a gente já vai ter um resultado. Vou rodar um pouquinho enquanto bate aqui, eu não vou mexer em nada para deixar o passo a passo para todo mundo acompanhar. Só a gente vai ficar ouvindo esse barulhão da batedeira aqui, não vale a pena, né? Então vai ser a pequena pausa do nosso vídeo, beleza? Prontinho então a nossa massa aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ela vai ficar bastante aveludada, ó. Ela fica um cremezinho perfeito, tá? Vamos aos próximos processos. Como eu vou ter que explicar e tudo mais para vocês, eu vou fazendo as etapas certinho. Primeiramente, a gente vai pegar a nossa água, a gente quer aquecer ela. Eu vou levar ao micro-ondas ela por 1 minuto e meio, por 160 ml de água, tá? 1 minuto e meio acho que é o suficiente para nós aquecermos ela. Vamos peneirar a nossa farinha de trigo junto ao nosso chocolate em pó 50%, tá? Muito importante você peneirar a sua farinha e o chocolate para não vir dar gruminhos e não ficar embolotado o nosso bolo de chocolate, beleza? Demora um pouquinho, demora, mas é um ponto bastante crucial a gente fazer esse processo, tá? Deixa eu tirar aqui essa peneirinha que eu tenho aqui, ela é um pouco pequenininha, mas eu gosto de utilizar ela porque ela acaba peneirando por completo, me certificando que não vai ficar nenhuma bolotinha. Mas se você já tem uma aí olha aqui, ó, os gruminhos que ficaram. Você tem uma aí que você confia e sabe que sai bem peneiradinho, também pode ser maior ou menor. Junto da farinha, eu já vou botar o meu chocolate em pó aqui. Lembrando, o chocolate em pó, 50% de cacau, tá? Se vocês forem utilizar um outro chocolate, 32%, vocês podem estar diminuindo algumas gramas de farinha, ok? Para não dar alteração drástica na nossa receita, diminuindo um pouquinho de farinha de trigo e aumentando um pouquinho do chocolate em pó, tá? Isso se chama, no caso, você montar uma receita com ingredientes diferenciados do que eu estou falando. É impossível? Não é impossível, dá para se fazer, mas aí você já tem que estar mais ou menos com conhecimento sobre a receita que você vai fazer, a textura que ela vai ter que ficar para no futuro lá, quando você for montar o seu bolo, não dá nenhum problema, tá? É uma dica bastante importante isso daí. Então, como são ingredientes pesados, ok? Tanto o chocolate em pó
quanto a farinha de trigo e eles vão acabar dando peso na nossa massa ao contato desse creme extremamente leve. A gente tem que cuidar esses pequenos detalhes, tá? A nossa água também já está aquecida, ok? Repare que ela está saindo fumacinha. Vamos então começar a dar vida no nosso bolo de chocolate com a ajuda de um fouet, tá? Esse processo que eu vou fazer para essa receita é muito importante, tá? Você pode bater na batedeira, dá para bater na batedeira, mas você que não tem um certo manejo ainda, tem que cuidar, porque no momento que você começar a agregar os demais ingredientes aqui, a nossa massa pode vir a ficar pesada e depois solar dentro do forno, tá? Então tomem cuidado. O maior quesito de bolo solar é nesses pequenos cuidados que muita gente não tem. Então, a gente tem aqui os nossos produtos pesados e a gente vai dividir eles 2 ou 3 ou até 4 porções. Bota um pouquinho, mexa muito bem, delicadamente, ok? Porque a gente não quer tirar a aeração total desse creme de ovos aqui, beleza? Ó, bote mais um pouquinho. Ah, mas Alex, assim demora tanto. Então, mas depois que você já tiver bem adiantado na sua massa, você já tem um certo grau de conhecimento o seu bolo não solar e tudo mais, você pode vir utilizar a batedeira na velocidade baixa, opa, virou um pouquinho, na velocidade baixa e ela mexer para você, entendeu? Você vai ganhar agilidade, vai ganhar tempo também fazendo este processo. Ó, aqui já está quase dando forma no nosso bolo. Ela vai ficar uma massinha um pouco pesada, vai, porque depois a gente vai utilizar os ingredientes líquidos nela, ok? Ó, misture tudo delicadamente, de preferência de baixo para cima, ó, sem aquela coisa de bater, não. Não precisa ter tanta pressa assim não, tá? Porque o bolo vai sair, mas você tem que ter um pouco de cuidado com ele, porque você quer um bolo bonito, você quer um bolo bem aeradinho. E olha a coloração desse chocolate que é fantástico. Primeiro passo, subiu toda a farinha, está toda misturadinha aqui, ok? A gente vem com o óleo de soja, tá? Podendo ser substituído por margarina ou manteiga, pode ser substituído. Aí você bota ele no micro-ondas ou derrete a sua manteiga ou sua margarina. Próximo, a água quente. A água quente, em contato com trigo, açúcar e ovos aqui, ela vai ter uma reaçãozinha química e facilitando a aeração mais ainda do seu bolo, tá? Aí eu vou te explicar por que eu falei lá no começo do vídeo que essa massa é uma massa base, ok? Para inúmeras outras receitas. Eu vou te explicar agora o porquê. Isso se chama simplificação, se chama algo que você pode ganhar tempo e eficiência. Eu utilizei ovos, o açúcar, a farinha, o chocolate em pó, o fermento, água e o óleo de soja. Eu quero fazer essa massa branca, não quero fazer ela de chocolate. Perfeito, tu vai pesar todos os ingredientes exceto o chocolate e a quantidade de chocolate que a gente botou aqui, você vai pesar em farinha e vai adicionar e fazer o mesmo processo aqui. Pronto, você já tem 2 massas num vídeo só que eu tô te falando. Ah, mas como é que eu faço então para transformar essa massa numa de maracujá? Simples. Você vai tirar o chocolate, pesar a farinha correspondente ao peso do chocolate,
No quesito água quente, você vai trocar a quantidade de água quente, ok? E você vai adicionar suco de maracujá concentrado, o equivalente da água, o suco de maracujá. Quer uma tonalidade um pouquinho mais forte? Você vai utilizar um pouquinho de corante amarelo gema e os demais ingredientes como manda o figurino. 3 massa, beleza? Quero transformar essa massa em Red Velvet. Pronto. Todo mundo sabe que a massa de um Red Velvet, ela, a original, é extraída da beterraba, a coloração dela, sem deixar gosto, mas deixando a aeração e ajudando naquela coloração. Para simplificar na confeitaria, muita gente começou a usar a adição de leite talhado com o corante vermelho, né, e óleo de soja. Tu vai pegar os mesmos ingredientes daqui, tirar o chocolate, né? Tira o chocolate, pesa a farinha, ok? Vai utilizar, em vez da água, tu vai utilizar o leite com um suco de limão ali, ou vinagre de maçã, ou vinagre de álcool, também tanto faz, ok? Que vai dar mais ou menos ali em torno de 8 a 10 ml, ou um suco no limão bem caldudo. Deixa ali, talhou teu leite, tu vai misturar aqui, vai botar equivalente a 1 colher de corante gel na massa, ok? Procedimento é o mesmo que eu estou fazendo aqui. O fermento, você tem uma massa de Red Velvet. A mesma coisa serve para uma massa de coco. Vai fazer uma massa de coco? Em vez do chocolate, tira o chocolate, pese coco seco. Você vai estar substituindo o chocolate por coco seco e você vai ter uma massa branca de coco. E assim vai. Um ingrediente substitui o outro, tornando prático, ágil e fácil de fazer. Tudo numa dinâmica, numa teoria só. Espero que vocês tenham me entendido nesse quesito, beleza? Fermento, por último, é um cuidado também. Nunca bote o seu fermento de suco no seu bolo em um lugar determinado só, ok? Tente espalhar ele em toda a superfície, como eu fiz aqui, e mexa levemente, tá? Fermento não é para ficar, ele vai começar a dar reação química em contato com os líquidos e tudo que tem aqui dentro. Não é para você ficar batendo ele. Misturou, sumiu, tá pronto? Ele já vai fazer o trabalho dele, que é dar crescimento do nosso bolo dentro do forno, beleza? Vamos levar a nossa massa assa. Olha o espetáculo de massa, gente. Ó, ela fica assim mesmo. Parece que ela tá muito mole, muito líquida. Não se preocupe, ela fica assim. Deixa eu pegar aqui um raspador. Aqui a gente chama, aqui no Rio Grande do Sul, esse pequeno instrumento aqui de lambe-lambe, né? Já em outros estados ele é conhecido como pão duro, né? Como pão duro. Cada lugar tem um nome específico, tudo para o mesmo fim, mas acaba se criando nomes diferenciados, né? Ó, ok? Vamos espalhar ela muito bem, beleza? Ó, espalhamos uniformemente. Deixa eu tirar esse aqui. Eu vou dar leves batidas aqui, para quê? Para mim tirar a concentração exagerada de oxigênio, de ar que tem dentro dessa massa. Ó, pode ver que pequenas bolhas acabaram de saltar para cima. Não tem necessidade de você ficar batendo, que você vai tirar todo o ar dela e ele vai vir a ficar baixinho, entendeu? Então aqui está pronta a nossa massa de bolo. Um outro cuidado que eu sempre peço pro pessoal: bateu massa de bolo,
tente já estar organizado como eu fiz o nosso forno pré-aquecido, ok? Não deixe a massa muito tempo parada aqui, que os ingredientes pesados vão começar a descer para baixo, pode vir assolar também o seu bolo. Então, procure se organizar. Forno aquecido, massa batida, bum, para dentro do forno. Isso vale para quem faz em casa, isso vale para quem trabalha em uma padaria, confeitaria ou para quem presta serviço para outros lugares, tá? Isso é uma regra básica. Outra coisa que é mito, tá? Eu vou explicar o porquê para vocês que eu digo que é um mito. Muita gente diz assim, mas eu botei meu bolo dentro do forno e não posso abrir. Deus livre, abrir o meu forno, vai murchar meu bolo, vai solar. Não, calma. Tem uma explicação lógica para isso. Quando você está com o seu bolo dentro do forno, tua ansiedade está muito grande, que tu quer ver ele, tu quer tocar nele para ver se está dando tudo certo, que eu acho que não tem necessidade através do vidro. Muitos fornos hoje contêm luz dentro e tudo mais, sem você precisar abrir. Se puder, evita, até você pegar o manejo. Mas o que acontece para o seu bolo baixar e vir assolar quando você abre o forno? Quando você abre o forno, tá? Você acaba gerando uma saída de vapor lá de dentro que ele acabou criando dos ingredientes líquidos que a gente botou nessa massa. Beleza? Até ali tudo bem. Quando você vai fechar o forno, geralmente a pessoa fecha rápido. Para quê? Para não ficar com o forno muito tempo aberto. Aí é que está o teu erro. Porque nesse movimento rápido, tu criou oxigênio e mandou para dentro do teu forno. O oxigênio ali dentro se torna algo mais pesado e ele vem a fazer assim no seu bolo. Então, se você precisar olhar o seu bolo, tem necessidade de abrir o seu forno, abra a porta devagar. Veja, analise, que lógico, não vai demorar 10 minutos com a porta aberta, né? Analise o que você quer fazer e feche a sua porta lentamente novamente, sem criar acúmulo de oxigênio no vácuo de você fechar. Tanto faz ser uma porta assim, como uma porta assim, ok? Faça lentamente, vai dar tudo certo. Você nunca mais vai ter esse problema. Ai, não pode abrir o forno, não pode botar mais nada lá dentro porque o meu bolo está assando. Espero que vocês tenham entendido. Teste e depois vocês me falam. Vamos levar esse cara então ao forno. Meu forno já está aquecido. Forno pré-aquecido a 180 graus. Por volta de 35 a 40 minutinhos, o nosso bolo já está assado. Roda o reloginho aí e eu já te trago ele assadinho, prontinho para você ver. E se você ficou com dúvida, volte esse vídeo, escute as explicações da troca de ingredientes para utilizar essa massa de base para você estar criando outras massas saborizadas, diferenciadas para os seus doces. Já volto. Enquanto a nossa massa vai assando ali, eu aproximei um pouco o telefone para conversar um pouquinho de tete a tete com vocês, tá? Essa primeira aula, então, eu consegui explicar para vocês uma pequena dinâmica de como a gente pode transformar de um produto, simplificar e transformar em inúmeros outros produtos, tá tornando facilidade no nosso dia a dia na confeitaria. Ok? Outra coisa que eu me esqueci de mencionar, uma dica crucial, que é na utilização do forno elétrico, tá? Em outros vídeos eu já expliquei, lá dentro do curso eu também já expliquei, mas eu quis ressaltar e trazer aqui para você que ainda está em dúvida de comprar o material ou não, mas eu já vou liberar essa dica aqui para vocês também. Na minha concepção, no meu pensamento, o botão douradouro desses forninhos elétricos, deixa eu mostrar aqui para vocês. O meu é um do Gourmet Grill da Fischer, tá? É esse cara aqui, tá? Lá tá o nosso bolo, beleza? Ok? Então,
Eu costumo dizer a todo mundo que é um botão do cão, tá? Principalmente quem está iniciando na confeitaria. Acaba ligando o aquecedor superior e o aquecedor inferior, tá? Cuidado, cuidado. Esse botão dourador, ele é muito utilizado para carnes, aves e muitas outras coisas. Para bolo, ele é utilizado, mas requer um certo cuidado. Então, quando você botar o seu bolo assar, seu forno pré-aquecido a 180 graus, mantenha o botão douradouro desligado até os 30 minutos, 25 a 30 minutos do processo de cozimento, do processo de assar o seu bolo. Você vai ligar aquele botãozinho na finaleira que você vê se o meu bolo cresceu, tá? Só que ele tá com uma estabilidade entre o meio, na superfície dele, tá precisando dar mais uma cozidinha, tá precisando dar mais uma assada nele ali. Aí tu vai e liga aquele botãozinho do dourador. Caso ao contrário, tem alguns fornos que não necessita, como esse meu. Esse meu, ele pega uma caloria total dentro dele. Então, olha, dá para contar nos dedos quantas vezes eu utilizei esse botão dourador. Beleza? Mais uma dica para você aí. Então, fica mais uma dica, de repente, você já conhecia, você não conhecia, pode passar para alguém que ainda não conhece. E é assim que caminha a humanidade. Calma que nosso bolo já está quase pronto. Ah, não esqueça, já ia apertar o botão, não esquece das próximas aulas, tá? Primeira aula foi o nosso bolo, ideias de como você criar em cima dessa base desse bolo, criar outros bolos saborizados, ok? Mas com a mesma dinâmica, praticamente o peso dos mesmos ingredientes, substituindo no qual você quer usar, ok? Próxima aula, não deixa de assistir, ok? Que vai ser a montagem e um recheio, no qual eu não vou falar para você, gerar uma curiosidade de ir lá assistir, um recheio fantástico que tá, ó, em altíssima no momento agora, entre quesito bolos, tortas, bolos no pote e muitas outras coisas, tá? Então você vai aprender junto comigo a próxima aula a fazer o recheio, a montar o seu bolo, fazer uma estrutura nele, para depois vocês vão ver. Calma aí! Gente, sobre o quesito que eu mencionei no vídeo, de você abrir o forno para ver o seu bolo. Aproximadamente já deu 25 minutos de cozimento, 25 a 28 minutos. Agora eu venho e ligo este botão do douradouro para finalizar a parte de cima. Lembrando, eu posso finalizar ele sem esse cara aqui. Sem ele, vai demorar um pouquinho mais, ok? Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Abri o forno, ó, ok? Vou vir com o meu palito de dente, ó. Botei, ó, ele ainda está molhado. Aqui é que a gente tem que ter cuidado, ok? Ó, vou fechar ele lentamente para não criar vácuo de ar dentro dele. E meu bolo continua estático como ele estava. Vamos acompanhando aqui e eu já trago para vocês a finalização dele. Bora então conferir exatamente 40 minutos depois o nosso bolo. Já tô aqui com o meu palitinho, mas deixa eu pegar um paninho aqui, puxar, vamos ver. Olha aí, perfeito, ó. Vamos tirar ele daqui. Olha aí como é que ficou a nossa massa. Ó, não solou, não baixou. Olha, mostrar aqui para vocês, ó, perfeitinho. Vamos deixar esfriar, eu já trago ele friozinho, tá? Vou deixar ele esfriar em temperatura ambiente e já mostro para vocês. Então daqui o nosso bolo já assado, ele já totalmente frio, deixei ele esfriar em temperatura ambiente.
Como eu sou meio lelé da cabeça, eu me esqueci de ligar aqui e já atorei o bolo no meio aqui, ó, tá? Mas eu juntei ele de novo para mostrar desde o começo para vocês. Vou dar outro truque para vocês poderem montar um bolo para estruturar ele, deixar ele bem firmezinho para depois receber a decoração, ok? Eu vou montar, já vou estar antecipando a próxima aula, dentro deste aro aqui, ok? Esse aro ele tem 10 centímetros de altura, ok? Se eu não me engano, 33 de comprimento por 22,5 de largura, ok? 10 de altura, 33 de comprimento, 22,5 de largura, tornando um bolo retangular. É esse aqui que a gente vai usar essa massa na próxima aula. A dica, mas Alex, esses 2 pedaços de bolo aqui, gente, vocês precisam ver, olha a fofura desse bolo, tá? Se eu fosse fazer ele como nega maluca, cortaria ele no meio, recheava o creme de brigadeiro ou doce de leite por dentro, por cima e vinha com granulado. Ele está pronto, não precisando adicionar calda para umedecer esse bolo, porque ele si próprio, ó, ele já é ultra macio, já é ultra aerado. Mas daí tu vai me perguntar como é que tu vai utilizar para as 3 camadas esse bolo e ele não vai ficar o mesmo tamanho, vai faltar uma berolinha, ok? Beleza? Vou te mostrar aqui como. Uma camada assim é muito grossa para a gente utilizar, então eu vou cortar ela ao meio novamente, cortei no meio, cortei ao meio aqui novamente, tá bom? Assim e assim. Essa aqui eu vou fazer o mesmo procedimento, vou cortar ao meio, ó, tornando 4 partes. Aí você tem a opção de utilizar o teu bolo com 3 recheios e 4 camadas de massa, ou fazer ela com 3 camadas de massa bem estruturada e grossinho. Eu vou pegar uma camada que é essa parte de baixo, vou botar aqui embaixo, ok? Essa aqui que é a parte de cima, eu vou deixar ela de lado, que eu vou utilizar os pedaços dela aqui para dar o preenchimento aqui e aqui, beleza? Vai me sobrar essas 3. Com essa parte aqui eu faço o preenchimento de todas as outras. Aí eu vou intercalando, que a gente chama de costurar o bolo. Eu fiz a emenda aqui desse lado, depois eu vou começar aqui desse lado. Eu fiz desse lado, depois eu vou começar daquele lado. Isso se chama costurar, para dar uma estrutura no seu bolo. E eu vou fazer ele com 2 camadas de recheio e 3 camadas de massa. Beleza? Espero que vocês tenham me entendido, ok? Não esqueçam, próxima aula aí, recheio, montagem, estrutura, com dicas incríveis, que tem muita gente que me pergunta assim, ó, mas Alex, tu monta os teus bolos e tu já decora? Eu também já vou sanar a dúvida de vocês sobre isso. Eu vou explicar, tintim por tintim, por que eu chego a esse determinador comum de muitas vezes montar meus bolos e já decorar, já para mandar para a loja. E outros eu tenho necessidade de deixar ele refrigerar, estruturar para mim depois decorar. Bora para a próxima aula, não perde, deixa de ser preguiçoso. Bora, vem junto comigo.